Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do Podcast Formosa. Hoje com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu costumo conversar muito sobre política. E hoje a doutora Milena, que é advogada, assessora política, estrategista política, vai estar aqui com a gente para bater um papo, né? E a gente falar do espaço, de um novo quadro que vai ter dentro do Podcast Formosa, que é o Política Sem Filtro. E Milena, se pudesse apresentar, porque ainda não te conhece. Oi, pessoal, Milena Rodovalho aqui. Então, Gustavo, já tem aí uma caminhada longa na política, né? Já são alguns anos nesse trabalho. Estive ativamente na gestão pública municipal, como secretária municipal. Fui chefe de gabinete, coordenadora política, estrategista política e hoje estou como assessora política parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado. Inclusive, eu acho muito interessante toda vez que eu quero saber um pouco mais, uma informação um pouco mais assertiva, a gente sempre conversa, tem esse contato de política e em uma dessas conversas surgiu essa ideia maravilhosa que você já tinha há algum tempo, né? Desse espaço mesmo de fala, de dar esse espaço para os políticos da região falar um pouco mais de política. O nome já diz muito, né? Mas você vai dizer mais ainda. O Política Sem Filtro, né? Realmente não tem lado, não tem partido, é realmente falar sobre política, trazer mais informação, deixar uma coisa mais ampla, né? E eu queria que você falasse um pouco mais o porquê do nome, de onde surgiu a ideia do nome, né? E o que é, né, o Política Sem Filtro. Política Sem Filtro é um espaço para falar de política com muita responsabilidade. Porque eu acho que está todo mundo cansado de todo esse barulho, de polarização, de informações tendenciosas para tentar empurrar o cidadão para lado A ou lado B. Então, acho que hoje a gente tem dificuldade realmente de encontrar uma página que fala que é página de informação política, que tenham essas informações de uma maneira imparcial, da forma que o cidadão precisa receber e não de um modo tendencioso, que o leve a pensar aquilo que foi a intenção da pessoa ao criar aquela notícia naquele contexto. Inclusive, falando nisso, né, a gente sempre teve muita dificuldade para entender o que era fake, o que era verdade, muita fake news, e nessa era da inteligência artificial, né, que vai vir agora, esse ano político que a gente está vendo aí várias barreiras batendo nisso, né, da IA. Então, assim, a gente não sabe onde buscar uma informação mais assertiva, e espaços como esse assim, vai ser bem interessante mesmo, vai trazer um conteúdo mais validado, mais assertivo, para não ter esse risco da gente estar encontrando com informações erradas, né, com fake news. E pensando nisso, assim, eu queria que você falasse também um pouco mais, né, do tema, por que surgiu esse nome, o porquê do nome Política Sem Filtro. Qual que foi sua ideia, né? Por onde você chegou, né? Porque eu entendo que a gente não precisa pegar o nosso entendimento e aquilo que a gente quer que as pessoas recebam como informação verídica e entregar para as pessoas. Então, a gente não tem que falar para elas, a gente precisa falar com elas. Falar sobre as políticas públicas que realmente afetam a vida delas, como elas acontecem, o que as decisões políticas acabam influenciando na rotina, no dia a dia de quem trabalha, de quem estuda, de quem usa o serviço público e de quem precisa das políticas públicas como um todo. Então, acho que o cidadão precisa realmente entender um pouco mais sobre como funciona, onde, por quê, como, para depois opinar, para conseguir perguntar de uma maneira mais assertiva, para conseguir cobrar de uma maneira mais assertiva e também participar, entender a importância de participar ativamente da construção dessas políticas públicas, porque tem aí vários espaços como audiências públicas, fóruns, e a gente vê realmente muita resistência em participação popular nesses eventos, que são para construir essas políticas públicas tão importantes que depois a gente vê tanta gente reclamando que não está acontecendo conforme eles gostariam, mas que também não teve uma participação direta da população para indicar ali o que realmente é pontual para eles que é necessário. E quando se fala de política, né, costuma ter muito essa dificuldade de acessar a população mesmo,
tentar trazer um conteúdo mais educativo, mais fácil de entender, né, vamos dizer dessa forma. E pensando nisso, assim, eu acredito que você já deve ter pensado em tudo, em como vai ser. Pensando nisso, qual que você acha que vai ser as maiores dificuldades, né, que o Política Sem Filtro vai enfrentar para conseguir trazer realmente essa ideia da forma que foi planejado, que chega até o ouvinte, né, a população, dessa forma, assim, mais didática, mais assertiva? Eu acho que a grande dificuldade vai ser conseguir, de fato, trazer essas abordagens, falar com esses agentes públicos, sem que eles tragam para dentro do contexto do debate aquilo que eles sentem necessidade de falar para a população por causa de algo que está acontecendo no momento, por causa de algum desgaste político ou por causa de algum projeto pessoal. A gente precisa realmente que esse espaço aqui seja usado com muita responsabilidade para que aconteça realmente isso que você disse, que é a educação política, para que seja um espaço que possa informar para as pessoas quais são os serviços que nós temos hoje no município, no estado, na União, que eles podem acessarem, como acessar esses serviços, quais são as decisões políticas importantes que estão sendo tomadas e como elas realmente vão afetar o dia a dia e a vida do cidadão como um todo. Porque o que outra dificuldade também que eu identifico é que muita gente hoje já silenciou os grupos, já não abre mais... Não, tá impossível, né? Hoje a gente não consegue, mas quando fala política, já tem aquela briga ali, já trava. Quem pensa de um jeito, não gosta de escutar o outro lado. Isso se tornou uma coisa que vem travando muito, né? A discussão sobre política, né? Quando se fala em política. E as pessoas já não abrem mais páginas de notícias políticas com interesse de ler, porque às vezes sabe que pode estar perdendo seu tempo ali, que é algo criado por causa de um interesse pessoal, que é uma informação para atacar, para dividir grupos, para tendenciar pessoas a se posicionar por lado A ou B, e uma grande guerra de egos que nós temos aí. Eu acho que a gente precisa cuidar um pouco do ego da população e do cidadão comum que está sendo deixado de lado no meio desse barulho todo que está acontecendo no momento. Quando se fala de política, realmente, isso que você falou aí é o que mais a gente percebe hoje, né? Desde quando a gente começou a conversar a primeira vez sobre isso, o que eu mais achei interessante e realmente vai ser especial mesmo quando for implementado, é que realmente as pessoas consigam assim, enxergar, né? Sem um lado específico, consigam enxergar a política em si como... Porque, assim, às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum nem até para cobrar, né? Para acompanhar, para saber se realmente está sendo feito aquilo que foi prometido, ou para entender a aplicação de uma lei, ou a criação de alguma lei, de alguma imposição, alguma coisa, que por ser bastante leigo, o pessoal não consegue nem fazer essa cobrança, né? Fazer esse acompanhamento, isso acontece muito, né? De não ter essa informação e... Não consegue, Gustavo. E aí, quando a gente fala de ego, né? Tem aquela questão de pegar notícias que estão bombando, coisas que estão sendo publicadas sem olhar até a origem, se é verídico aquilo, se é da forma que está sendo repassada, e jogar isso nas redes sociais, em podcasts, em canais de comunicação, simplesmente para ganhar seguidores, para ter mais acesso, para ter mais compartilhamento, porque as pessoas hoje... uma grande parte delas não entende a responsabilidade que é você compartilhar uma informação sem entender de onde que ela veio, qual a origem dela, se realmente ela é verídica, e a responsabilidade social com isso. Porque não é só porque tá bombando, não é só porque vai me dar muitos likes. Não, a gente tem que falar do que é agradável, do que é desagradável. Tem pontos difíceis para serem abordados por gestores, por parlamentares, que a gente precisa trazer aqui, até mesmo para que as pessoas comuns entendam, numa linguagem muito simples, o que é isso, o que é todo esse movimento que acontece nas 3 esferas de governo, que impacta diretamente na vida delas. É porque as pessoas às vezes acham assim, quem tem que entender de política são os políticos, a gente não, e muito pelo contrário, né? Assim, é até uma questão, é até uma dúvida minha, né? Para entender, assim, para o Política Sem Filtro, acompanhar, a pessoa precisa ter esse conhecimento,
esse conhecimento de política, saber, gostar de falar sobre isso, ou vai ser um conteúdo para todos? Vai ser um conteúdo para todos, Gustavo, porque as pessoas precisam gostar de ter qualidade de vida, de ter boas políticas públicas, de ter serviços públicos acessíveis e eficientes, porque quando eu não gosto de política, mas eu tenho um problema de infraestrutura na minha cidade, me afeta diretamente. Afeta a minha família, os meus filhos, afeta as pessoas que eu gosto, afeta as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou com algum problema de saúde, dificuldade de locomoção. Quando a gente precisa de um atendimento médico, por exemplo, hoje não adianta você ter plano de saúde para uma criança, por exemplo. Pelo menos, vou dar um exemplo do município de Formosa. A gente tem que realmente procurar a UPA infantil, porque nós não encontramos pediatras disponíveis à noite aqui. Então, o serviço público é importante, independente de para qual classe seja. Então, exatamente. Todo mundo precisa da política, todo mundo precisa, em um momento ou outro, de um serviço público. As políticas públicas, como um todo, acabam afetando o dia a dia do cidadão em vários pontos, e a gente não tem que gostar de política, mas é preciso entender, porque quando você entende, você sabe realmente qual é a cobrança que você precisa fazer, onde você precisa cobrar, e o contexto daquilo tudo que está acontecendo, que está te afetando tanto, que de certa forma não está sendo eficiente. Então, quando você entende, você cobra melhor, você orienta melhor alguém que precisa acessar um serviço específico que não está funcionando, você consegue também defender as boas políticas públicas para que elas não morram, para que elas não sejam combatidas por egos, por egos de pessoas que não são daquele grupo político que está fazendo aquela política pública funcionar. Então, aí tem um trabalho não só de ataque, mas de defesa muito importante. Porque, por exemplo, se eu tenho uma política pública em especial que eu preciso muito dela e eu percebo que ela está sendo atacada simplesmente por ego, eu tenho que combater também a má política, o mau posicionamento e a má intenção. Isso fala muito naquele sentido, assim, né? Os bons têm que entender, procurar entender, porque se os bons não ocupar os lugares na política, né, vai ficar para os ruins. Então, assim, a gente tem que procurar entender, procurar saber um pouco mais de política. Política é um assunto que eu sempre me encantei muito de falar e de escutar pessoas que entendem falar sobre. Porque, assim, às vezes a gente não sabe nem quem cobrar, por que cobrar, não sabe a função de um vereador, não sabe a função de um prefeito, não sabe a função de um secretário, e às vezes cobra o vereador por uma coisa que não é obrigação dele, né, de fazer. Às vezes, que é obrigação de uma prefeitura, a gente está cobrando um vereador, a gente está cobrando um secretário. Então, assim, fato de entender, a gente consegue acertar até na forma de cobrar, em quem cobrar, de quem cobrar, né? Você já percebeu que isso é uma coisa que a gente esbarra muito, né? Às vezes, por má informação, a gente não sabe nem quem cobrar ali, quem quer realmente buscar essas informações e fazer essa cobrança, né? É isso aí. E o que a gente percebe muito também é isso, falta de educação política, que é algo que a gente quer trabalhar com ênfase aqui nesse espaço, porque as pessoas precisam entender, e eu acho que é algo que não é muito interessante, porque a educação como um todo, ela liberta as pessoas de muitas bolhas. E aqui nós vamos estourar muitas bolhas. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. A gente vai conseguir trazer informação de qualidade, pegar aquilo que realmente que acontece na vida real e levar para o centro do debate. Porque também não é sobre a política que a pessoa quer fazer, o que ela quer pregar, é sobre o que acontece de fato, que é a vida real das pessoas, e como levar isso para o centro do debate para que possa acontecer políticas públicas que atendam às necessidades. E assim, esses gestores da nossa região, assim, que a gente vai ter contatos, que vai dar esse espaço aqui no projeto, né? Eles entenderem, assim, a necessidade de se mostrar o que é bom, que tem sido feito, né? Se mostrar os projetos que vêm sendo aplicados, porque tudo de ruim que acontece, se tem um buraco na rua, se tem uma falta de iluminação,
toda a população tá ali para cobrar, acaba fazendo um vídeo, divulgando, e aquilo ali acaba desgastando o político, até porque não tem a contraprova. Ele não costuma, às vezes não costuma fazer um material de qualidade, mostrando que ele bem sendo feito de bom, os projetos que andam sendo aplicados. Então, assim, um espaço como esse é muito interessante até nisso, né? Porque isso vai dar um fôlego, vamos dizer dessa forma, o pessoal do executivo, até os vereadores também, eu falo dos trabalhos que vem sendo feitos, poder falar... Legislativo, direita, esquerda, centro, não é tem isso, lado. Pessoal, é realmente poder falar assim, não tem lado. Não tem lado. A gente vai trazer líderes de um partido, líderes de outro, pessoal do Centrão, a gente quer falar de política, deixar um pouco mais claro, né, Milena? Que isso foi o que me encantou mais. A gente vive hoje uma coisa tão nichada, tão separada, dividida, e realmente a gente quer fugir disso, né? A gente possa realmente trazer informação de qualidade. E nisso expandir, assim, a gente, até regional, né? Falando em região, acho que, se eu não me engano, começar no Distrito Federal aqui, Goiás, né? Capital, tal, do estado. A gente, a gente pretende, como nós estamos em Formosa, a gente pretende aqui começar abordando pelo nosso município e expandindo para o Nordeste goiano, que a gente tem um carinho muito grande, e é um ouro aqui do nosso estado que precisa muito ser mais valorizado, ser mais mostrado, ser mais discutido e levado também para o centro do debate. Exatamente, né, e tem tanto trabalho sendo feito, tão bem feito, né, no Centro-Oeste goiano aí, que a gente, no Nordeste goiano, né? E aqui assim, também a região do entorno, que é uma região muito populosa, uma região muito importante para o nosso estado como um todo. E politicamente falando, às vezes a gente esbarra nisso por essa proximidade com Brasília, né, da política nacional ali em si, desse assunto de política, eu falo política Brasília. Então os municípios do entorno ali, às vezes, têm até dificuldade, né, de expressar esse material, de levar esse material, e com conteúdo desse a gente tem muita clareza, né? E pensando nisso, né, da região, o porquê de começar nessa região? Assim, Goiás, Brasília, Nordeste aqui, além desse carinho, né, que você está dizendo aí, que tem pelo Nordeste goiano. Porque eu entendo que é uma região que nós já estamos próximos para conseguir estabelecer o nosso espaço de fala aqui, que as pessoas entendam como que realmente vai funcionar a integridade de tudo que vai ser colocado aqui, a imparcialidade, e aqui a gente já tem um trabalho construído em alguns municípios que a gente já tem essa credibilidade, né, sobre Perfeito. Como a gente faz essas abordagens e posicionamentos, que acredito que vai desenvolver melhor, e aí a partir daqui a gente consiga expandir mais e mais. Perfeito. Inclusive, eu acredito nesse espaço que a gente vem conversando aqui, até para contar para o pessoal, aqui não vai ter só prefeitos, né, municipais, né, vai ter deputados também, a ideia de trazer senadores, trazer governadores, então assim... E nós estamos num ano político, queremos falar, né? Assim, com pré-candidatos a todas as esferas. Então, o projeto vai agregar tudo isso, né? Não vai ser só claro, né? Não vai ser só municipal, estadual, não. Né? Vai ser... A gente pretende realmente falar com quantos nós pudermos mesmo e trazer o debate de uma maneira bastante complexa, integrada, né, nas 3 esferas de governo, para que nós possamos entender desde o bairro, a minha cidade como um todo, a região, o estado e o Planalto Central, que acaba ali acontecendo as grandes decisões que afetam diretamente isso, nessa ordem que eu falei, só que de cima para baixo. Né? E falando assim, né, a gente falou que vai ser um material didático, vai falar sobre política, mas o Política Sem Filtro, que tipo de conteúdo ele vai trazer? Para quem vai estar escutando, assim, especificamente falando? Olha, nós vamos trazer canais de comunicação, podcasts, podemos promover eventos interativos com a população, que a gente ainda precisa conversar um pouco mais sobre isso para estabelecer melhor como será feito, mas a gente pretende fazer tudo com muita responsabilidade, não querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mas sempre fazendo do jeito certo. Redes sociais, né? A gente vai estar
divulgando para que as pessoas consigam acessar e saber que ali tem informação de segurança. Realmente ser esse suporte, né, do lado do governante ali, essa parte realmente da comunicação, né, que a gente pode estar dando todo esse suporte, não só em podcast, mas a gente pode estar fazendo cobertura de eventos, né, todo esse material. Eu acredito que a política sem filtro... foi importante trazer para as pessoas entenderem o que é e como funciona, nós vamos estar atuando sim. E acho que principalmente também, Gustavo, pensar na forma que nós vamos abordar as pautas que são importantes para o povo aqui, com os gestores municipais, com os parlamentares, né, os vereadores, deputados, e tentar colocar isso de uma maneira que não seja para falar do político, mas da política pública que está sendo aplicada na gestão atual, né, na gestão que estiver responsável pela fala ali, qual seja o gestor ou secretário, e como isso foi decidido, como aquela política pública foi entendida como relevante, quais são os pontos positivos, o que acaba afetando também de uma forma negativa, que é um ponto de alerta, porque não tem como você fazer uma ação pública e só ter ponto positivo. Porque até mesmo como tudo depende de investimento, quando você decide investir num ponto, acaba ficando um pouco mais restrita a possibilidade de investir com aporte maior em outras áreas. Então, todas essas decisões são difíceis, a gente entende que não tem como fazer tudo, então a gente precisa trazer aqui não defesa, não ataque, mas informação real e de qualidade sobre o que está sendo feito, o que está sendo planejado. Quando a gente trouxer um problema, a gente pretende falar de alguns problemas estruturais que afetam a população quase que em geral, que são desagradáveis para alguns gestores. Talvez trazer esse ponto para falar, mas a gente precisa falar não só sobre o que está sendo feito, que funciona, também sobre o que não funcionou, por que não funcionou, o que as pessoas podem esperar daquele acontecimento para fazer melhor de uma próxima vez, se for o mesmo ponto de atuação do gestor, como corrigir erros, porque o gestor é um ser humano e toda uma equipe de gestão são de seres humanos, de acertos e erros. Então aqui a gente tem que falar assim sobre erros, sobre acertos, sobre coisas boas que acontecem e ruins, porque a política é tudo isso. E tudo isso afeta todo mundo. E hoje, assim, no mundo que das redes sociais, onde todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma rede social e bater se torna tão fácil, né? A gente tem até dificuldade de achar conteúdos, assim, até contando um pouco da parte boa que está sendo feito, o que está sendo feito pela gestão. Às vezes você tem mais facilidade em achar alguém criticando, batendo ali e só pontuando as coisas ruins do que realmente o governo, a prefeitura, porque não tem como estar fazendo só coisa ruim. Alguma coisa está acontecendo, tem serviço público para ser acessado, que tem critérios, que tem meios de conseguir realizar esse acesso, e você não vê esse tipo de abordagem. Quais são os serviços públicos disponíveis para o cidadão? Como acessar esse serviço público? Por exemplo, aluguel social, eu quero dar até uma ênfase aqui para a nossa primeira-dama do Estado, Dona Gracinha Caiado, tem um grande trabalho prestado no nosso Estado, tem muito serviço social que, às vezes, andando por aí e conversando com pessoas que precisam deles, a gente percebe que elas não têm informação de que esse serviço existe e de que poderia estar sendo acessado. Então, acho que falta um pouco de consciência social para falar também sobre o que está disponível para o cidadão. Quais são os serviços? Como que ele vai acessar esse serviço? E você deu um exemplo, né, da Gracinha, e outro exemplo que na rede social esses últimos dias falaram muito foi do prefeito de Anápolis, né, que ele começou a fazer um conteúdo de qualidade, mostrando os trabalhos que ele vem sendo feito, algumas situações lá, e viralizou muito nas redes sociais, até uma cirurgia que ele conseguiu com um rapaz lá. Então, assim, mostrar mesmo, ter um material de qualidade mostrando isso. Às vezes viraliza, não no sentido, vai promover o político para reeleger,
mas sim se mostrar, ter acesso à informação, ver que é possível fazer, isso ser incentivo para outros prefeitos também, falar, cara, dá para fazer, vamos fazer direitinho, tem como fazer, tem como a gente fazer projetos de qualidade, às vezes vem um projeto lá do interior de Goiás, lá, que é um projeto maravilhoso, que pode implementar aqui para Formosa, pode implementar em Goiânia, pode implementar em Brasília, de alguma forma. Então, assim, a importância desse tipo de conteúdo, né, de um podcast claro. igual esse do Política Sem Filtro, de falar e ser um informativo mesmo, porque realmente levar informação de qualidade é para chegar até poder ser executado em outros municípios. E não levar só coisa ruim, não levar né, só Gustavo? coisa ruim, porque a gente as pessoas também precisam entender que tem coisa boa sim muita acontecendo. Coisa boa acontecendo, né? E que a gente não seja um veículo só de entregar para as pessoas descrédito, porque as pessoas precisam de esperança, que realmente tem coisas boas que podem acontecer, que vão acontecer, ou que estão sendo programadas para acontecer. Talvez não esteja acontecendo agora, porque nem tudo acontece de uma hora para outra. E tudo que acontece de melhor, geralmente é a médio e longo prazo de planejamento. Não tem como ser algo tão imediato. Então, precisa falar sobre isso também, sobre a urgência que as pessoas têm das coisas acontecerem, mas que não acontece, às vezes, da forma mais viável e que daria realmente uma sustentabilidade para aquele projeto, para aquele serviço. E a gente precisa falar sobre isso também. E a gente ficou muito feliz, assim, né, com a possibilidade de parceria, né, do Podcast Formosa com Política Sem Filtro. Vai ser um quadro dentro do Podcast Formosa. A gente vai trazer muito sobre política, né, e deixar bem claro, eu acho que a gente já até falou sobre isso, né, mas queria que você enfatizasse um pouco mais. O Política Sem Filtro tem lado, tem partido, a gente poder enfatizar realmente isso. Não, Política Sem Filtro não tem lado, não tem partido. Tem lado, sim. O lado do cidadão de bem, que precisa realmente de um espaço que se posicione para discutir aquilo que realmente é importante para as pessoas. Então, tem sim, tem um lado de estar trazendo a política da vida real, do que acontece com o dia a dia do cidadão, de todos os gargalos que ele enfrenta, para onde ela precisa ser discutida e enfrentada como uma política pública necessária. Pois é, e eu já até pensando nisso, acredito que você também bate muito cabeça sobre isso, porque a partir do momento que a gente vai falar sobre política, tem um risco, né, das desinformações através do conteúdo, né? Uma fala fora de contexto. Então, assim, como o Política Sem Filtro vai lidar com isso, né? Com essas frases fora de contexto, com essas informações, com o conteúdo que vai ser gravado aqui. Você já pensou algo assim que a gente tem que implementar também para poder saber lidar com isso, né? Com essas desinformações que, através do conteúdo que vai ser gerado, com a fala ali fora de contexto, porque a partir do momento que a gente faz esse tipo de conteúdo, né? Facilmente alguém consegue destoar um pouquinho a conversa, pegar um corte ali, encaixar com outro ali e tirar um pouco de contexto. Então, assim, que o pessoal saiba que também o Política Sem Filtro vai saber lidar com isso, né? Sim, vai saber lidar, até mesmo porque a gente vai trazer abordagens completas, não serão perguntas aleatórias, debates aleatórios, tudo vai ter um contexto, tudo vai ter uma forma de verificar aquilo. Precisa ter veracidade, tudo que for falado aqui, e a gente realmente não vai aceitar de nenhuma forma que seja trago para esse espaço conteúdo que não é verídico, conteúdo de autopromoção, conteúdo de autopromoção e propaganda política. Nós estamos em ano eleitoral e a gente vai sim falar com vários, nós temos alguns pré-candidatos aqui no nosso município, e a gente pretende, sim, ter um momento de fala com eles também, porque é muito importante, e que esse espaço não seja usado de maneira indevida para tentar distorcer, às vezes, até aquilo que a gente está tentando trazer de bom, ou para não falar tudo que tem que ser dito sobre um determinado assunto que for abordado. A gente vai realmente... E é algo feito com tanto carinho, né? Assim, a gente espera mesmo que a população esteja do nosso lado, né? E até pensando nisso, queria saber de você um pouco mais, assim, qual o papel da população
como ela pode ajudar nesse projeto, né? Tá presente nesse projeto, assim, qual você vê o papel da população nesse projeto do Política Sem Filtro? A população vai ter sempre um espaço para participar nos nossos canais de comunicação. Já visualiza ali até uma forminha de pedir temas, né? Pedir Sim, vão convidados. poder sugerir os temas, vão poder indicar convidados para que possam estar participando conosco aqui e que a gente consiga analisar tudo isso de uma maneira que seja viável para nós, para o indicado, e que o assunto seja um assunto que a gente consiga trazer com segurança de informação, de veracidade, e que a gente consiga realmente que esse participante entre no propósito do que é esse espaço e se comprometa realmente a ter esse tipo de fala e que a gente consiga entregar esse tipo de material para as pessoas e de informação. Realmente, é esperar realmente que, em vez de tirar de contexto, né, a gente tenha um ouvinte do nosso lado, né, dessa forma, que possa realmente trazer ideias. As pessoas precisam entender a importância de participar e procurar também absorver um pouco do que nós vamos trazer aqui, porque não é porque nós vamos trazer, mas vai ser feito tudo com muito carinho, muita responsabilidade, e vai ser muito importante tudo que a gente colocar aqui. Realmente são coisas que as pessoas precisam saber, entender, se informar, porque quando você entende, você não é manipulado. Justamente. Então a gente quer estourar essas bolhas, sim. A gente precisa que o cidadão saia da bolha de replicar a informação, de repostar coisas em grupo, de repostar áudio, de repostar recorte. Muita fake news. Porque o recorte ele é muito prejudicial, ele é descontextualizado da realidade, às vezes até da intenção do momento que aquele material foi produzido. Não, perfeito. Sim, não, eu tô muito animado, acredito que, né, Milena, assim, tanto que a gente vem conversando e pensando nisso, você já tinha essa ideia maravilhosa na cabeça e a gente, através do podcast Formosa, poder executar algo nesse sentido. E assim, que eu vejo que tem tanto a somar no município, assim, é realmente de entender que a gente está aqui para somar com todas as esferas, né, a gente não vai ser, a gente não quer usar o nosso conteúdo para ser uma forma de agressão a ninguém, agredir ao trabalho que vem sendo feito de ninguém, a gente realmente quer disseminar boas causas, né, boas falas, boas atitudes, e assim, e pensando a longo prazo, assim, eu fico tentando deslumbrar, assim, mas dizendo você que já planejou tudo isso, que vem trazendo isso com tanto carinho, onde pode chegar, onde que a Política Sem Filtro pode chegar, o que a gente que pode almejar com esse projeto, né, com esse espaço de fala da política aqui dentro do podcast Formosa? Olha, eu acredito que o Política Sem Filtro, quando as pessoas entenderem que a informação que é importante que eles tenham é de confiança, que dentro desse espaço, eu acho que deve crescer muito. A gente espera que cresça, né? E que realmente as pessoas compartilhem o nosso material, que convidem para seguir, que convidem para assistir, porque vai ser um material sério e as pessoas estão muito cansadas de toda essa polarização, de todo esse barulho, de toda essa... E é muito bom enfatizar isso, né? Não exatamente tentar lutar contra isso, né? Briga importada de Brasília, que as pessoas exatamente. Falam muito por aí. A gente quer saber o que acontece de fato, o que vai resolver o nosso problema aqui, na nossa vida real. Principalmente, assim, uma coisa que eu fico muito chateado quando eu escuto, assim, que a gente vai nos bares, nos restaurantes que a gente sai e vai conversar, não gosto nem de falar de política, não é um assunto que me interessa, eu não quero nem falar, deixa esse trem pra lá. E eu acho isso muito errado, né? A população tem a obrigação de saber, até pra poder cobrar, porque a partir do momento que você, não quero saber, eu não quero entender, deixa ele de lado, isso dá brecha, né, pra que seja feito de qualquer forma, seja executado de qualquer forma, até porque não vai ter ninguém pra estar cobrando, né? Então, assim, essa é realmente o pessoal entender que aqui esse conteúdo vai ser o mais didático possível, e mais imparcial possível. Mais parcial não é possível. Que não temos lado, porque todos temos lado. Não é que não temos lado, não é que não temos opinião própria política, opinião pessoal, mas essa opinião que nesse pessoal, espaço vai estar aberto, né? Ela tem que ficar exatamente fora desse espaço. Aqui é importante que todos os lados consigam falar,
que todos os agentes políticos e públicos consigam falar, que o cidadão consiga trazer para dentro do espaço o que é importante de ser debatido, porque não é nem legal não é normal um ser humano desprovido de lado político, de intenção. Às vezes eu até falei de uma forma errada, não tem lado o programa em si. O programa não tem todo lado. Mundo tem seu pensamento, todo mundo que sentar nessa cadeira e que participar vai ter um lado, vai ter um posicionamento, mas que não deve ser trago para dentro desse espaço. A gente tem que entender que não é porque eu estou aqui num programa que vai ser um programa imparcial, que eu não tenho lado político, que eu não tenho preferências políticas, que eu não tenho pensamentos favoráveis contra decisões públicas. E a ideia realmente é criar cidadãos capazes. Só que isso é da Milena Pessoa, não é da pessoa que está aqui com o propósito de representar esse espaço com o intuito de despolarizar, de tornar algo imparcial e que realmente isso consiga atender, que essas informações consigam alcançar as pessoas de todos os lados e que isso não seja nunca um empecilho para o nosso projeto. Perfeito, não, e é isso mesmo, assim. E quanto mais informação ele tem, ele vai ter mais propriedade para se posicionar, para realmente ter certeza daquilo que ele apoia, daquilo que ele diz, né? Então, assim... É muito importante que tenha um lado. Sempre é bom ter informação. Porque um lado vai cobrar do outro. Claro que precisa ser feito com responsabilidade. Vai apontar algo que não está indo bem, uma falha, uma política pública que não está sendo levada a sério, mas precisa também ter a responsabilidade de não desconstruir o que está acontecendo de bom, porque a gente tem gestões de direita, de esquerda, de centro, nós temos parlamentares de direita, de esquerda, e todos eles têm sim coisas boas também para apresentar. E eu entendo que é como se a gente morasse numa cidade que só tivesse um mercado, pensa. Não tivesse uma concorrência. Exatamente. E aí a gente tivesse que todo mundo comprar difícil, ali, né? Já pensou? Os preços seriam lá em cima, o preço que quisessem. Né? Então, é muito importante que se tenha situação, oposição. É muito importante que se tenham lados, mas que eles consigam se posicionar realmente com responsabilidade em relação ao cidadão. Com esse conteúdo, eu tenho certeza que as pessoas vão ter mais capacidade, ficar mais instruída até para lutar pelo que acredita, né? E até pensando nisso, assim, eu queria, Milena, que a gente, como esse conteúdo é mais como se fosse uma chamada, né, para o projeto e muitas coisas maravilhosas que virão. Gosto nem de falar essa palavra projeto, né, porque... É um espaço que a gente está dando para todo mundo falar. Que a gente vai ver ainda o que vai acontecer, né? Exatamente. E eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo, que está nos ouvindo aí, um convite, se você tem algo para falar sobre esse espaço que vai ser feito aqui, sobre esses conteúdos que a gente vai entregar. Bom, nós estamos criando o espaço Política Sem Filtro, e se você está cansado de todo esse barulho de polarização, de toda essa informação tendenciosa que a gente encontra em muitas páginas de notícia de política, de notícias sociais, se você sente todo o problema da cidade, do seu bairro, da sua rua, do estado, que afeta a sua vida, o seu trabalho, a sua escola, a saúde, se você realmente entende que nós precisamos falar de política de uma maneira imparcial e trazer para o ponto de discussão aqui tudo que é importante para o cidadão, esse lugar é para você. Fica com a gente, participa, sugiram temas, participantes, e nós estamos aqui para ouvir, para dar o maior espaço possível para o cidadão. Milena, eu fico muito feliz, né, com a sua presença aqui hoje no Podcast Formosa e nesse quadro onde você vai ser tão presente. Queria te agradecer de coração, de verdade. Eu que agradeço o convite. E é o início, assim, de uma coisa maravilhosa. Pode ter certeza que a gente vai trazer muito material de qualidade. A Versa Comunicação aí tem hoje muita alegria, né,
e até poder de fogo para trazer esse material realmente de qualidade. E Em parceria com é você, uma contribuição social, porque acho que toda empresa precisa entender também que essa tem participação, que dar uma né? devolutiva social, que Perfeito. precisa contribuir de alguma forma. E essa já será uma contribuição muito grande. E se puder ficar falando de política aqui com você, a gente fica horas e horas, como várias vezes a gente aceitou para falar sobre isso e conversou e perdeu até a hora. Eu queria agradecer mesmo, a gente já chegando ao fim aqui desse episódio de chamada, de início, é só o começo mesmo de muita coisa maravilhosa que vai ter para falar. Queria que você desse as considerações finais, Milena, puder deixar um recado pro pessoal. Agradecer o podcast Formosa pelo convite de integrar no quadro do podcast o quadro da Política Sem Filtro, que vai ser falada com muita responsabilidade, com muito carinho pelo cidadão, de quem precisa receber informação imparcial e que ajuda a desmistificar o politiquês, que as pessoas consigam entender como funciona em cada esfera, como as políticas públicas afetam também a vida de cada um, porque não é por não gostar de política ou por não querer participar. Todos somos afetados diretamente e aqui é um espaço que você vai poder aprender um pouco sobre tudo isso. Obrigada. Perfeito, galera. E assim se encerra, né, mais um episódio aqui no podcast Formosa do quadro Política Sem Filtro. Agradeço a todos que assistiu e vai ter muito conteúdo vindo aí. Acompanha a gente e bora para a próxima.